Olá, sexto ano. Hoje nós vamos repetir esse assunto, encontro vocálico. O próprio assunto já diz, encontro vocálico é encontro de vogais. Aí nesses encontros de vogais nós temos três. O primeiro é ditongo, que são duas vogais na mesma sílaba. Ou seja, você tem que, ou você separa as sílabas mentalmente. Como vocês ainda são pequenininhos, vocês precisam fazer isso que eu fiz aqui, ó. É mais seguro. Cadeira. Eu coloquei aqui duas vogais na mesma sílaba, que na aula passada eu expliquei que não, na verdade não é duas vogais, é uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa. A única letrinha que vai ser sempre vogal é o A. As outras, dependendo do contexto, ela pode ser vogal como semivogal. E você vai perceber isso pela força que você pronuncia essas letras, ok? Aí nós temos aqui, ó, cadeira. Então aqui eu tenho um E e um I. Eu tenho aqui um ditongo. Por quê? Quando eu separei, eles ficaram juntinhos na mesma sílaba. Então eu chamo que isso aqui é um ditongo, ok? Ó, caldeirão. Nessa palavra eu tenho dois ditongos. Um ditongo nasal, e um ditongo oral, cadei. Ó, cadei. Ó, na mesma sílaba, o E e o I. Ditongo. Aqui eu tenho também ditongo, sendo que ele aqui é nasal. Por que nasal? Porque quando a gente pronuncia esse o som, a metade vai sair pelo nariz e a metade sai pela boca. Quando a gente coloca aqui, ó, rão, a gente sente aqui o som saindo do nosso nariz. Então, por isso que é chamado de ditongo nasal. Beleza? Temos aqui também, ó, também. Outro caso de ditongo nasal. Porque esse M aqui, ele tem som de I. Então, é um ditongo nasal. É como se fosse assim, ó. Ó. Também. Então, a gente chama isso aqui de ditongo nasal. Foneticamente falando, aqui eu tenho um ditongo nasal. A numa sílaba, guá. Ó, guá. Então, aqui eu tenho o som. Eu escuto o som de U e escuto o som do A na mesma sílaba. Então, eu tenho aqui outro caso de ditongo. Pai, ó, pai. Eu tenho aqui, ó, na mesma sílaba. Por isso que é interessante você separar. Pai, ó, uma vogal e uma semivogal. Duas vogais na mesma sílaba. Então, aqui é um ditongo. A mesma coisa acontece aqui. Mãe, mãe, ó, mãe. Então, isso aqui é um ditongo nasal. A é na mesma sílaba. Então, não esqueçam, memorize que encontro vocálico é encontro de vogais. Aí, nesses encontros, a gente tem ditongo, que são duas vogais na mesma sílaba. E temos o tritongo. Ó, já tá dizendo, a própria palavra já diz. Três, na mesma sílaba. Aí, você vai separar que essas vogais, ó, eita, eu botei aqui três. São três vogais. Aí, ó, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Aí, ó, averiguei. O que é que você vê aqui? U, E, I. Então, aqui eu tenho um caso de tritongo. Averiguei. A gente não fala averiguei, a gente diz averiguei. Ok? Então, ó, tritongo. Nessa sílabazinha aqui, eu tenho uma, duas, três. Tritongo. A mesma coisa aqui. Saguão. Ó, U, A, O. Uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Para facilitar a cabecinha de vocês, três vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo. Quaisquer. Ó, quais. Quaisquer. Quando a gente pronuncia, esse U, A, I vai ficar juntos na mesma sílaba. O que acontece com a palavra Paraguai e com a palavra Uruguai? Então, é importante que separe as sílabas.
Se você não tem a habilidade de fazer isso mentalmente, você escreve lá no papel e você vai identificar. Ficou junto na mesma sílaba 3 tritongo, 2 ditongo, certo? E agora nós vamos ver hiato. A gente viu ditongo, que é encontro de duas vogais na mesma sílaba. Vimos o tritongo, encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Agora a gente vai ver hiato, que é o encontro de vogais que se separam. Ela ou vai ser 2 ou 3, mas que quando você separa as sílabas, elas se separam. Uma fica numa sílaba e a outra fica na outra. Entenderam? Então a gente diz que é encontro de 2 vogais que se separam. Aí eu coloquei aqui na palavra saúde. Lembrem-se que nós acentuamos o U e o I quando ele fica sozinho numa sílaba. Aí ele vai receber o acento tônico, que é esse acento, ok? Então, ó, aqui eu tenho o A e o U. Eu separei esse A do U, ó. Eles ficaram separados. Então, 2 vogais que se separam. Hiato. Ra-u. Ó, separei a palavra Raul. Ficou o A separado do U. O A numa sílaba, U na outra sílaba. A mesma coisa aconteceu aqui. Manhinha. Ó, manhinha. Por que eu não separei, eu não acentuei esse I? Porque ele vem seguido de NH. Quando ele vem separado, fica sozinho, mas depois dele vem o NH, aí eu não acentuo esse I. Beleza? Juízes. Ó, separei o U do I. Acentuei porque ele está sozinho numa sílaba. Ó, U separado do I. Hiato. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Ra-i-zés. O I separado do A. Então, aqui é uma vogal e aqui é uma outra vogal. Então, elas se separaram. Quando elas se separam, a gente diz que é hiato. A própria palavra hiato é um hiato. Quando a gente vai separar, vai ficar, ó, I, tracinho, A, to. Então, isso aqui, a própria palavra hiato é um hiato. Entenderam? E aqui nós temos o encontro consonantal. No encontro consonantal, a própria palavra já diz encontro de consoantes, não é? Então, ó, A, E, I, O, U, vogais. As outras letras, consoante. Aí eu coloquei aqui, ó, bloco. Eu tenho um encontro aqui de um B com L. Então, aqui é um encontro de consoantes, bloco. Aqui eu tenho praça, o encontro de 2 consoantes, P e o R. Nessa outra palavra, Brasília, aqui, ó, BR, eu tenho um encontro de consoantes. E a mesma coisa aconteceu na palavra pneu, é o P do N, um encontro consonantal. Não? E aí agora nós vamos ver dígrafo. O que é dígrafo? 2 letras juntas que você só escuta o som de uma. Nessa questão dos dígrafos, a gente tem os separáveis e os inseparáveis. Nos separáveis são aqueles que quando você vai separar a sílaba, um fica numa sílaba e outro fica na outra sílaba. Aí quais são eles? Os separáveis, ó, SS, RR, XC, SC e S cedilha. Essas letrinhas aqui, quando elas estão juntas, a gente só escuta o som de uma, tá certo? Aí, exemplo, pássaro. Ó, aqui eu só escuto o som de um S. Não, a gente não fala assim, pássaro, a gente fala pássaro. Então, eu só escuto aqui o som de uma letra. Se a gente fosse contar essas letras, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e 6 fonemas. Porque fonema é aquilo que a gente escuta. Aí eu tenho o SS, ó. Quando a gente vai separar essas letras, esse S fica numa sílaba e esse S fica na outra sílaba. Ok? A mesma coisa vai acontecer com o RR. Ó, vai ficar um numa sílaba e o outro R na outra sílaba.
excesso. Ó, nessa palavra tem dois dígrafos. Um aqui, ó, que a gente, se eu tirasse isso aqui, ficaria foneticamente correto, excesso. Vocês entenderiam foneticamente, gramaticalmente não. O S tem que aparecer aqui. Então, eu escuto esse som daqui, eu não escuto. Eu escuto só. Ó, esse aqui eu não escuto também. Então, aqui eu tenho, ó, ele vai ficar separado e aqui também separado. A mesma coisa aqui, ó, o S e o C. Nascimento. Se eu tirasse esse S aqui, ó, a palavra ficaria... todo mundo entenderia normalmente sem ela. Aí, foneticamente, está correta, porque eu não escuto esse S aqui. Aí, ó, eu separei, então ele é chamado de dígrafo separável. A mesma coisa vai acontecer no S cedilha. Nasça, tá vendo? Separável. Então, os dígrafos separáveis são esses aqui. E ele está quando você vai separar essas sílabas, você tem que deixar um numa sílaba e outro na outra sílaba. Beleza? Agora vamos ver os inseparáveis. Já está dizendo, inseparável. Você não pode, todas as vezes que você vai escrevê-lo, você não pode separar o NH, o CH, LH, GU e QU. Aí vejam, ninho. Porque quando a gente está corrigindo as produções de texto de vocês, a gente tem muita gente que ainda comete esse erro. Tá aqui no finalzinho da linha e faz isso, ó. Não pode. Por que não pode? Porque isso aqui é um dígrafo inseparável. Eles têm que estar juntinho na mesma sílaba. Chapéu, ó. Chapéu. CH não se separa. Palha também não se separa o LH. Alguém, também o GU não se separa. E o querido do QU também não se separa. Sendo que esse GU e esse QU tem uma particularidade. Ele só vai ser dígrafo se ele vir seguido de I ou seguido de E. Se ele for seguido de A, ele não é dígrafo. Observe. Porque o que foi que eu disse? Que dígrafo são duas letras juntas que a gente só escuta o som de uma. Então, se eu coloco aqui a palavra água, ó, eu tenho um GU aqui, mas nessa palavra ele não é dígrafo. Entendeu? Por que não é dígrafo? Porque eu escuto o som do A, escuto o som do G, escuto o som do U e escuto o som do A. Agua. É diferente daqui, ó. Querido. É como se tivesse assim. Se a gente fosse colocar essa palavra foneticamente falando, ficaria assim, ó. Querido. Então, se a gente for contar essas letras, eu contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fonemas e 7 letras. Por isso que ele aqui é um dígrafo e aqui ele não é. Tá certo? Beleza? Como eu disse anteriormente, dígrafo são duas letras juntas com o som de uma. Aí tem os dígrafos separáveis, os inseparáveis e os dígrafos nasais. Quem são esses dígrafos nasais? Ó, o an, in, A mesma coisa que não é um M, a mesma coisa vai acontecer com o N, an. Aí, como exemplo, ombro. A gente é como se você estivesse escutando essa palavra desse jeito aqui, ó. Ombro. Então, esse som desse M, a gente não escuta. É como se fosse ombro. Então, foneticamente falando, isso aqui é um dígrafo. A mesma coisa vai acontecer com a palavra campeonato. É como se fosse assim. Por favor, não vai escrever a palavra assim. Eu estou só mostrando foneticamente, que é o som. Estamos trabalhando o som das letras. Então, esse M a gente não escuta. Então, isso aqui também é um dígrafo nasal. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Aí eu coloquei com M e coloquei com N, que funciona do mesmo jeito. Aqui também, ó, certo? Então, isso aqui é um dígrafo nasal. Não confundam com esse em, ó, embora. Aqui, ó, esse aqui é um ditongo nasal, porque esse M, ele tem som de
I. Entenderam? Então eu espero que vocês agora aprendam. A gente vai trabalhar mais exercícios com esse assunto para ver se vocês finalmente conseguem tirar todas as dúvidas, beleza? Beijo!